pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a um Livro da Vez por David Thomas. E hoje, os livros da vez serão, na verdade, né? Serão dois. Que é esse daqui, ó, que é o Comer, Rezar e Amar, da Elizabeth Gilbert, e o Beber, Jogar, e um nome aqui que eu não posso dizer, que é do Andrew Gottlieb. Se eu estiver errado em relação à pronúncia, vocês me corrijam aqui, tá? Bem, então antes de começar, né, a falar sobre esses dois livros, a gente, como sempre, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês adquirirem ambos os livros lá na Amazon e sempre me ajudar. Vou deixar também o link de todas as minhas redes sociais e, como sempre também, né, deixar claro para vocês aqui que a gente não é obrigado a concordar com 100% do que está em livro nenhum, nem concordar, inclusive, pior ainda com as coisas que eu vou dizer aqui, tá? Essas aqui são impressões pessoais mesmo que eu tive em relação a essas leituras e sem qualquer outra resenha do meu canal. Esse daqui, que é o Comer, Rezar e Amar, foi publicado em 2006, né, pela editora Objetiva, e esse que é o Beber, Jogar e, enfim, ele foi publicado pela editora Planeta em 2009. Bem, vamos lá, né? Tem bastante coisa para falar aqui. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que é o seguinte: esses dois livros, eles têm tanto que até o título você vê, né, que são 3 verbos, tanto no primeiro vídeo, quanto no primeiro livro, quanto no outro. Então eles vão ter meio que o mesmo enredo, eles vão falar sobre a mesma coisa, de uma perspectiva diferente. O que a gente vai ter aqui é o Bob Sullivan, nesse daqui, que está se separando da mulher, e essa daqui, que é a Liz, né, que ela também está se separando do marido. E a gente vai acompanhar, na verdade, nesses 3 livros, todo o processo de vencimento, vamos pensar assim, né, o luto da separação, e também os dois vão, ambos, né, vão para viajar para países diferentes para conseguir se autoconhecer, fazer uma viagem de autorreflexão. Por exemplo, nesse daqui, que é a protagonista, ambos os livros são narradores de personagem, né, então é um narrador em primeira pessoa. Nesse daqui, vamos entender o título primeiro. Comer, por quê? O primeiro país que ela vai é para a Itália, ela vai para comer. Depois ela vai para a Índia, para rezar, meditar e etc. E por último ela vai para a Indonésia, onde ela vai acabar dando uma oportunidade a si mesma novamente, né, para se apaixonar. Agora, no caso desse daqui, esse daqui ele vai primeiro para Irlanda, para você que não sabe, né, é a capital mundial da bebida. E ele também vai para Las Vegas, né, jogar. E aqui ele vai para Tailândia para fazer, vocês sabem o que. E assim, gente, os dois livros eles têm uma mesma pegada. Então a única diferença é que são os países, né, obviamente, que eles vão acabar viajando, e a gente também vai vendo como que um homem lida com a separação e como uma mulher lida com a separação. Então nada mais é do que a gente vai acompanhando como que ambos os gêneros lidam nesse conflito. Gente, eu não encontrei nada que diga que eles tenham eles têm uma ligação muito estranha, porque, por exemplo, tem algumas falas dele, né, que ele vai dar a entender, às vezes, que ele está se referindo à protagonista dessa história, né, e ela também. Então, assim, eu fiquei na dúvida, falei, gente, será que esses dois autores meio que combinaram? Porque é muita coincidência, tanto a questão do título serem 3 verbos, quanto até mesmo a trajetória dos dois, e também essa pegada, né, algumas falas que eles têm que dão a entender que eles estão citando o personagem do outro livro, mas eu não encontrei nada, enfim. Eu tenho muitas críticas para fazer, assim, que eu encontrei aqui. Se eu falar pra você que eu super amei, não vou mentir, tá? A gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. A Liz Gilbert, ela que é a protagonista, né? Ela vai, e também a escritora, ela vai... ela tem 30 anos, é uma americana, né? Uma escritora, e ela vai passar por um processo de divórcio muito traumático, né? E aí, ela, como todo mundo, né, que se separa, os primeiros momentos, assim, vamos pensar, os primeiros dias, os primeiros momentos, você fica meio perdido, porque são tantos anos, né, com a pessoa, e enfim. E aí depois disso ela vai acabar decidindo viver um ano, né, viajando pelo mundo, nesses 3 países, e cada um ela vai querer passar por um processo de descoberta, né. Ele já é um gerente de contas, né, e o Bob, e ele vai do nada ser abandonado pela mulher, ele vai ser trocado por um outro rapaz, e aí ele vai, assim, entrar no processo de depressão, e enfim, e vai também decidir
viajar para esses 3 países e desfrutar todos os prazeres que ele sempre quis. Algo assim interessante é porque ambos os livros funcionam como um guia de viagens. Então aqui eles vão dar muitas informações referente a cada país que eles estão, como que funciona essas sociedades, o que eles gostam. E também vão dando aqui meio que uma aula de idiomas, né? Conforme eles vão passando por esses países, a gente vai descobrindo algumas coisas bem interessantes, assim, tanto nessa questão linguística de idioma, quanto a aspectos culturais de cada um deles. Agora, o que eu achei muito interessante é porque, como é um narrador o personagem, e ambos, né, vão narrar os seus pensamentos, as suas reflexões. Então, na verdade, é muito legal porque a gente vai entrar meio que no fluxo de consciência deles, assim, né? E eu compartilhei algumas coisas, algumas experiências deles. Pra você que não sabe, né, eu não sou muito de comentar a minha vida pessoal, mas há mais ou menos 1 ano e meio, né, o meu casamento também acabou, o último. E assim, eu lembro que quando eu tava pra me separar, já, tipo, alguns meses antes, que eu já tava percebendo que o casamento tava chegando ao fim, eu pensei, falei, mano, que vontade. A impressão que eu tinha é que eu tava assim, encurralado, né, e que todas as coisas que eu queria fazer, eu não conseguia fazer. Tanto, e de fato, depois que eu me separei, por exemplo, mesmo com a pandemia, que eu me separei em novembro de 2019, em março de 2020 começou a pandemia, né? E mesmo assim eu comecei a perceber aos poucos o quão eu já estava me sentindo mais livre, assim, né? Poder fazer as coisas que eu queria, poder respirar um pouco. Então é mais ou menos isso. O quanto que, na verdade, muitas vezes a gente se priva dentro de um casamento, né? As nossas vontades, enfim. Eu acho o seguinte, né? Eu acho que é necessário... não tem como você entrar numa relação hoje em dia, e você... Hoje em dia não, sempre. E você achar que você pode continuar sendo quem você é 100% e não mudar. É impossível. Igual hoje, por exemplo, né? Hoje eu sou solteiro, então eu tenho mais liberdade, vamos pensar assim, até mesmo, por exemplo, para trabalhar, né? Então eu posso ficar até mais tarde no trabalho, enfim, né? Coisas que, por exemplo, numa vida em comum você já no mínimo tem que dar uma satisfação. Então são algumas coisas assim muito complicadas mesmo. Eu lembro que, por exemplo, quando eu estava casado, uma das coisas que me incomodava muito era que eu gostava de ficar lendo até 4 horas da manhã. Né? É uma coisa boba, mas, por exemplo, a pessoa que estava comigo não gostava. E, em parte, eu entendi o porquê. Porque nem todas as noites, por conta do meu trabalho, eu fico em casa. Né? E, assim, eu precisava me dedicar um pouco também a essa pessoa de uma certa forma. Então, assim, o casamento não adianta. Ele como posso dizer, você tem que ceder, né? Ceder em muitos aspectos. Só que também tem um limite para isso. A gente tem que saber o limite que a pessoa tem que ceder pra gente e o limite que a gente vai ceder pra alguém, e também não extrapolar esse limite. Tem coisas que, por exemplo, a gente acaba exigindo do outro que não dá, né? Ou a gente acaba achando que o outro tem que aceitar tudo que a gente quer fazer porque a gente é livre e tal. Então, assim, é meio complicado, você tem que ter uma boa dosagem de bom senso para se manter dentro de um casamento. Agora, o que eu achei aqui, por exemplo, especialmente nesse livro aqui, que é o Comer, Rezar e Amar, que é a protagonista, a mulher, eu achei muito, assim, uma das críticas que eu posso fazer, eu sei que muita gente vai contra mim agora, né, mas assim, quando você entra num casamento, você tem que pensar bem, porque não é qualquer motivo, né, qualquer crise existencial que pode te fazer querer jogar tudo pro alto, né? E é o que acontece com ela. Ela tá casada, diferente dele, né? A gente já vai conversar sobre. Ela tá casada, bonitinha, compraram uma casa há 1 ano, uma casa boa, e por uma crise existencial ela decide que ela não quer mais estar casada, né? Que ela quer viajar pelo mundo e tal. Então, assim, no livro é muito bonitinho, é uma graça, né? Só que se a gente parar pra ver na vida real, não é assim que as coisas funcionam. Pra começar, por exemplo, que muitos de nós aqui, a grande maioria eu acredito, não tem como se separar, né? E querer viajar por todos os países do mundo por 1 ano sem trabalhar, sem fazer nada. É o que acontece com ela. Então, assim, o que eu me preocupo às vezes com esse tipo de leitura é a influência que ela pode causar na cabeça de uma pessoa influenciável, vamos pensar assim, né? Então, assim, eu achei muito... A explicação que ela dá aqui, pra ela não querer mais estar casada e tal, eu achei muito fraca, muito fraca. Eu falei, nossa, mas que responsabilidade, né, pra uma mulher de 30 anos, né? E no caso dele já é um pouco diferente porque ele não teve culpa, né? Ele
tava em casa, tinha um bom trabalho, tinha a esposa e do nada ela o trai. Então aí a pegada é diferente, entendeu? Outra coisa, por exemplo, que eles falam aqui, que isso é muito real, gente, é o seguinte. Tem aquele ditado, né? E eu concordo muito com ele, porque eu vivi isso na prática, que você conhece uma pessoa de verdade não quando você começa a namorar com ela, e sim quando você termina dela, ou vice-versa, né? Quando há o divórcio em si. Eu, por algumas experiências, inclusive a última, né? Eu pude medir o meu caráter, entendeu? E medir o caráter da pessoa. E eu confesso pra você, muito embora assim, né? No meu antigo casamento, por exemplo, no último, essa pessoa já dava sinais de mau caratismo, de imaturidade, na verdade. Ela deu durante todos os anos que a gente ficou junto. Então, o que aconteceu no final, a completa falta de consideração humana por mim, não foi algo que me surpreendeu tanto. O que me surpreendeu no final, né, foi exatamente o meu comportamento, a minha índole. E eu não tô falando aqui assim pra me vangloriar, é porque realmente, né, igual esse meu último casamento, eu saí dele com um sentimento de dever cumprido muito grande e com a consciência muito limpa. Exatamente porque, igual, quando chegou no final, eu lembro até hoje, eu recebi muito conselho do tipo assim, trai também, né, devolve na mesma moeda e tal, né, e eu não fiz isso. Porque eu acredito muito na lei do retorno, sempre acreditei bastante nisso, e o que eu não quero, por exemplo, pra mim, eu não vou querer pro outro, seja ele quem for. Então, assim, isso cooperou bastante, porque quando eu saí desse casamento, por exemplo, eu lembro que no dia seguinte, quando eu acordei, já aqui na minha casa, e enfim, né, com uma nova realidade bem diferente da que eu tinha, eu acordei com uma sensação assim, muito, nossa, não aquela sensação de luto da separação que geralmente acontece. Eu mesmo já senti isso em outros relacionamentos. Não senti nesse, mas em outros sim. Eu acordei muito bem, muito satisfeito, assim, né? E isso foi, eu tenho certeza, por exatamente ter mantido o meu caráter dentro desse casamento falido, mas mesmo até o final ter mantido o meu caráter. Né? Não trair e não querer prejudicar a pessoa também. Eu só queria me ver longe dessa pessoa. Não quis ela perto de mim nem pra amizade, nem nada, isso é um direito meu. Uma das críticas que eu tenho também é porque, assim, para começar, que eu já acho meio nada a ver a pessoa querer sair de um casamento e despirocar, vamos pensar assim, né? Ela, eu vou curtir tudo, eu quero ir para todos os países do mundo. Não. Pelo contrário, quando você sai num casamento, isso na vida real, você precisa manter a sanidade, porque a partir daquele momento é você com você mesmo. Então, assim, quando você tem alguém, se acontece alguma coisa errada, mal ou bem, você tem ainda um auxílio, né? Você pode chegar na pessoa. Se você despiroca, igual o caso dele, por exemplo, o primeiro país que ele vai é a Irlanda, né? Gente, ele passa todos os dias embriagado. E é engraçado como o livro vende aquela ideia de como isso é libertador. Eu não concordo, tá? Eu não concordo. Igual ele vai depois pra... Olha só, ele vai pra Irlanda encher a cara. Depois ele vai pra Vegas gastar todo o dinheiro dele, correndo o risco de voltar sem nada, né? Então, assim, não sei. Pra mim não funciona. Eu acho uma ideia muito perigosa para ser vendida, não gostei, enfim. Outra coisa, por exemplo, é que existe uma cultura de endeusamento da separação, do divórcio, da vida de solteira, especialmente quando você está dentro de um casamento. Então, quando a gente está dentro de um casamento, a gente muitas vezes acha que casa não pensando nos conflitos que a gente vai encarar. E não ficar pensando, por exemplo, que o casamento é uma coisa mega ruim e a separação, a vida de solteiro é uma coisa incrível e maravilhosa. São realidades diferentes e ambas a gente tem que ter responsabilidade sobre elas, né? Então, por exemplo, não ficar... Eu acho muito complicado. Quem faz isso, por exemplo, são os movimentos de esquerda, né, como o feminismo, a própria comunidade LGBT. Não é à toa que, por exemplo, você tem uma quantidade hoje em dia de mulheres extremamente solteiras, né? No mundo LGBT, por exemplo, você vê... eu penso muito sobre isso. Eu falo, nossa, os gays, as lésbicas, etc., lutaram tanto por direitos, né, para estar casados, adotarem crianças e tudo mais, poderem herdar, né, as conquistas um do outro, caso algum falecesse. São direitos, assim, fundamentais, eu concordo, mas ao mesmo tempo, na prática, a gente não vê isso acontecendo. Eu vi uma pesquisa recentemente de que quando foi permitido, né, o casamento gay, por exemplo, a quantidade que os cartórios imaginavam que iriam receber de pessoas não chegou nem perto da realidade. Então, assim, você vê uma legião de gays solteiros, todo mundo se pegando, igual uma distopia. E, assim, exatamente por vender essa ideia de que o relacionamento é uma coisa... isso aí é coisa boa, você tem que pensar em trabalhar, enfim.
né? E também a ideia de que a separação é a solução para todos os problemas, e não é. Então eu acho muito perigoso essa ideia que esses movimentos acabam passando para as pessoas, porque eu vejo que elas reproduzem muito isso no dia a dia. Um dos erros aqui também que a Lisa acaba cometendo, que é engraçado, que ela sai do casamento dela, né, e ela já cai em outro relacionamento. É um erro muito comum. Ela conhece o meu xará, que é o David, e é engraçado que esse David desse livro vai ser o amante, né, que é a responsável pelo divórcio do Bob desse livro aqui. Então, assim, tem umas coincidências que eu achei bem interessante. Porque eu fiquei pensando, falei, nossa, será que os dois autores conversaram? Será que eles têm são marido e mulher? Não sei. E assim, é um erro muito comum, tá? Eu cometi esse erro não dessa última vez, eu cometi esse erro em outros relacionamentos que eu tive. E assim, realmente você vira uma salada, né? Então por isso que agora, nessa última separação, embora temos que levar em consideração que hoje em dia eu tenho, tô chegando aos 30 anos, então minha cabeça mudou muito. Mas às vezes que eu fiz isso, virou uma salada, porque eu não estava com uma nova pessoa, que eu não conseguia me dedicar nem gostar 100% dela. E também enfim, a pessoa muitas vezes também acabava gostando de mim, porque o ser humano gosta, né, desses conflitos e tal. Então, assim, é um erro muito comum, e é o que ela faz aqui. Ela se arrepende bastante, né, que aí, quando ela vai se separar desse próximo, ela tem duas separações não superadas, que é a do ex-marido e desse novo namorado. Enfim. Posso dizer, assim, na minha opinião, que o tema dos dois livros é você se amar, né, e se colocar em primeiro lugar e se dar um tempo. Nesse sentido é interessante. Só alguns comportamentos como esse, eu não acho que você largar um casamento porque uma noite você acordou triste, ou você acabou de se separar e sair pelo mundo jogando, perdendo todo o dinheiro e bebendo, enchendo a cara. Eu não acho isso se conhecer nem se amar. Eu acho até meio antagônico. Mas basicamente o tema principal desses dois livros é esse. Uma das dicas que eles dão aqui também, eu acho que, se não me engano, é nesse daqui, nesse livro aqui, é que ela fala assim, quando você está passando por um processo de depressão pós-divórcio, né, você tem que se agarrar ao pequeno sinal de felicidade que aparecer na tua vida para você conseguir sair daquele poço, né? Isso é verdade, né? Tem que quando você está passando por esse processo, é meio difícil porque quando você realmente gosta da pessoa, enfim, né, e você casou, ficou anos casado, de repente tudo desmorona, é difícil você ver algum sinal, alguma coisa boa, enfim. Mas você precisa, né, porque é natural você sofrer o luto, enfim, mas também você não pode se permitir ficar naquilo ali por muito tempo. Como eu falei, a gente vai aqui acompanhando os 5 estágios, né, dos sintomas, enfim, estágios, na verdade, que uma pessoa divorciada ela vai passar. Então, primeiro ela vai passar pela negação, pela raiva, pela negociação, pela depressão e logo depois a aceitação. Então é muito legal você acompanhando através do próprio pensamento, do fluxo de consciência de ambos os personagens, a evolução que eles vão tendo e como a cada estágio da separação, do divórcio que eles vão enfrentando, vai mudando também o seu exterior e a forma como eles estão lidando com as pessoas e com o mundo. Um dos alívios cômicos que tem aqui, que eu achei muito legal, é porque assim, tem uma amiga da Liz, que ela é psicóloga, né, e ela estava contando para a Liz, assim, que um dia ela recebeu a tarefa, a missão de fazer um tratamento com um grupo de refugiados de Camboja, pessoas que viram assim, genocídio, fome, tortura, estupro e tudo mais. E aí ela pensou assim, nossa, eu acho que eu não vou conseguir fazer um trabalho com essas pessoas porque elas viram coisas assim, atrocidades que eu nunca vi e não sei como lidar, mas mesmo assim ela aceitou. E ela se surpreende quando ela chega no consultório e essas pessoas que viram tudo isso estão, na verdade, querendo tratar casos amorosos. Então fica, eu conheci um namoradinho, mas ele não me quis, me largou pela minha prima. E ela fala, nossa, eu pensando que eu ia lidar com coisas horríveis, né? Enfim, e no fim, esses refugiados estão mais preocupados com a vida amorosa do que eles viram as atrocidades lá no Camboja. Eu achei muito engraçado. Agora, um erro, na verdade, gente, que eu encontrei, aliás, vários, assim, nesse daqui mais ou menos, mas nesse daqui muito mais. Erros, assim, brutais, muito sérios, de ortografia, de concordância. Eu olhei e falei, e assim, era um atrás do outro, né? Então eu achei que a editora, essa tal da editora Planeta, ela poderia ter se atentado um pouco mais, porque toda vez que eu pego um livro, por exemplo,
É lógico que somos humanos, a gente erra, enfim, né, tem coisas, não dá pra fazer tudo tão perfeitinho, mas toda vez que eu pego um livro, que aí eu tô lendo e eu pego 1, 2, 3, 4 erros de português, erros de ortografia, de concordância e tal, eu fico me perguntando, eu falo, gente, um pouquinho mais de trabalho da editora, dar o livro para mais de um revisor, enfim, evitaria isso, né? Então é isso que eu fico às vezes pensando, eu falo, nossa, será que é para economizar? Não sei. Mas eu acho muito complicado, assim, porque dá para evitar, igual da forma que foi um atrás do outro, eu fiquei assim, falei, nossa, que relaxa. E aí, né, meio que, igual o último verbo aqui nesse livro é o amar, e bem, né, quase que sinônimo, o último verbo desse daqui é uma coisa que eu não posso falar aqui. Os dois vão terminar a história então, se permitindo novamente, abrindo seus corações para o amor. Então assim, é interessante, enfim, mas tem esses pequenos pontos que me fez olhar, especialmente esse daqui, com um olhar meio de rabo de olho. Eu falei, gente, mas, né, igual ela, o motivo que ela dá para separação eu achei muito fútil. Ele, apesar de não ter culpa da separação, eu já achei que a forma como ele lidou com o divórcio, eu acho que saindo bebendo pelo mundo, jogando todo o dinheiro que tem fora, enfim, não sei. São duas coisas assim que eu olhei e falo, mano, eu sei que muita gente não vai concordar, que todo mundo chama isso aqui tudo de liberdade, que tudo isso aqui é incrível, maravilhoso, que tá no casamento é coisa chata, que sair bebendo, jogando, fazendo sexo com todo mundo é uma coisa incrível, maravilhosa e tal, mas eu não concordo. Mas é isso, mas de qualquer maneira eu acho válido, né? Como eu disse, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Qualquer coisa vocês dão uma olhada lá, não são livros caros, inclusive vocês encontram também sebos por aí, tem de bastante. Tá bom, gente? É isso, muito obrigado, até o próximo e tchau, tchau.